Olá, oitavo ano. Boa semana para todos vocês. Vocês tenham uma semana abençoada, de muitas realizações, de muitas bênçãos. Ok? Oitavo ano, vamos lá para o continente americano. Vamos seguir. Semana passada, nós estudamos sobre processo de regionalização e integração da América. Agora, nós vamos iniciar no capítulo 2 o estudo sobre o aspecto físico da América. Quando se fala de aspecto físico, são os aspectos naturais. Ok? Então estudaremos sobre relevo, hidrografia, clima e vegetação do continente americano. Beleza, oitavo ano? Então, deixem os livros abertos na página 78 e acompanhe a nossa videoaula. Primeiramente, logo aqui de cara, vamos falar sobre o relevo, né? Sobre as irregularidades que encontramos na superfície terrestre. O relevo do continente americano, anote aí, oitavo ano, ele apresenta três grandes modelagens. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Quais seriam essas três grandes modelagens, professor? As altas montanhas, né, e planaltos elevados que vão se concentrar principalmente na porção oeste, as áreas de planície e de depressões que irão se concentrar principalmente nas porções centrais do continente e também as áreas de planalto que irão se concentrar na porção leste do continente, tá? Lembrando que montanhas, planaltos, planícies, depressões, tudo isso são tipos de relevo, que eu vou pedir para que vocês possam realizar uma pesquisazinha, né, melhor dizendo, sobre o significado desses tipos de relevo, que é muito importante o conhecimento delas, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. O relevo do continente americano, ele apresenta aí, você observa aí que tem a fotografia dessa imagem que vocês encontram no livro de vocês. Observe aqui, ó, nessa porção aqui, ó, a porção voltada para o oeste. Lembra que no oeste nós identificamos o que? As grandes áreas montanhosas. Nas porções centrais, ó, as planícies, essas regiões aqui, ó, planície. E aqui nós vamos ter, ó, as áreas de planalto na porção mais a leste do continente, tá? Então nós vamos analisar cada uma delas. O relevo do oeste, primeiramente. O relevo do oeste, nós falamos o quê? Que é um continente, que é a porção do continente americano bastante montanhosa. Essa estrutura de montanhas, que nós vamos chamar de estrutura geológica, né? Ela é formada por dobramentos que ocorrem na superfície e que nós vamos denominar de dobramentos modernos. Por que moderno, professor? Porque são dobramentos recentes dentro da escala geológica, né? Daquela escala de milhões e bilhões de anos. Então é uma formação recente, tá? Por isso nós vamos chamar de dobramentos modernos. Tudo que é moderno é novo, né? Isso aí dentro da escala geológica. Essa modelagem do relevo, ela atua com uma forte ação dos agentes internos. Então, qual é o principal agente interno que possibilita essa formação de montanhas que eu vejo aqui na imagem e nessa gravurazinha aqui, ó? Qual é? É justamente o movimento de placas tectônicas, que vocês já estudaram isso lá no sexto ano. Então, as placas tectônicas, elas se movimentam, elas se chocam, e aí possibilita o dobramento da estrutura rochosa. Não é? Isso é da noite para o dia, professor, que ocorre? Não. Isso é ao longo de milhões e milhões de anos. Tá? Só que isso dentro da escala de tempo geológica ocorre de maneira recente. Então, essa placa aqui, ó, observe, ao se chocar a placa sul-americana, ao se chocar com a placa Nazca, ela vai se dobrar, vai formar um conjunto de montanhas que nós vamos denominar de cordilheiras. As cadeias montanhosas, aprender, oitavo ano, elas recebem diferentes nomes na superfície aí do continente americano. Aqui você tem
a América do Norte. Lembra quando nós aprendemos na parte de regionalização do continente? Na América do Norte vai se destacar as montanhas rochosas, Canadá, Estados Unidos, e na porção do México, né, essas montanhas rochosas, elas recebem uma menor altitude, elas vão ser chamadas também de planaltos na Serra Madre, né, que é uma importante elevação. Aqui, ó, né, o planalto mexicano, chamado, né, de Serra Madre. E na América do Sul, nós vamos chamar as cadeias de montanhas de Cordilheira dos Andes. Então, especialmente falando na América do Norte, montanhas rochosas, Canadá e Estados Unidos, e na América do Sul, Cordilheira dos Andes. Olha só, aqui ó, o mapa. Toda a América do Sul, toda essa porção mais a oeste, predomina o quê? Montanhas. Então essas montanhas aqui, ó, na América do Sul, ela é denominada de Cordilheira dos Andes. O relevo do oeste, como eu tinha mencionado para vocês, essas formações montanhosas, dentro da escala do tempo geológico, é uma formação recente. Outra observação, o ponto culminante. O que significa isso, professor? É o ponto mais elevado da América. Chama-se Monte Aconcagua, que fica ali entre o Chile e também a Argentina. A região do oeste da América é uma área de contato de placas tectônicas. E aí eu falei para vocês, é um agente interno. O movimento dessas placas é que possibilita a formação dessas montanhas. É da noite para o dia essa formação? Não, não é da noite para o dia. Nessas áreas de contato de placas, é muito frequente a atividade sísmica. O que é isso, professor? Volta e meia ocorre um terremoto. Em virtude de quê? Do acúmulo de energia entre as placas. Quando libera essa energia, sacode o planeta nessas áreas de liberação, né? E aí nós vamos ter a geração de terremotos, que a qualquer momento pode ocorrer, né? Mas, professor, mas aqui no Brasil, na questão do Brasil, ocorre determinados tremores, mas de baixa magnitude. De elevada magnitude vai ser na área de contato de placas. E o Brasil não está localizado nessa área de contato de placas. Você vai ter uma menor regularidade da atividade vulcânica. O que significa isso? A existência de vulcões, que nós vamos encontrar também nessas áreas de contato de placas, né, que surgem essas áreas montanhosas. O relevo, como eu falei para vocês, é montanhoso, e aí nós associamos a um clima, que mais à frente nós vamos comentar sobre clima, né, no estudo desses aspectos naturais da América, né? Então, o relevo montanhoso associa-se ao clima frio de montanha. Uma característica demográfica dessas áreas, elas apresentam uma demografia muito baixa, ou seja, uma pouca concentração da população, né? Em virtude de quê? De um clima muito frio, tá? Mas nós temos algumas exceções. Por exemplo, na Serra Madre Oriental e Ocidental, que fica o Planalto Mexicano, você vai ter elevações ali de 2.000 metros de altitude, onde vai estar localizada a capital do México. Nos altiplanos andinos, principalmente na Bolívia, na América do Sul, você vai ter cidades localizadas a 4.000 metros de altitude. Mas são raras, são alguns pontos de exceção. De maneira geral, a densidade demográfica dessas áreas é muito baixa. Falando sobre o relevo do oeste, agora vamos para a parte mais central do continente, onde predomina quais formações de relevo? As planícies e também as áreas de depressão. Formação sedimentar recente, quando se fala assim recente, dentro desses aspectos físicos, oitavo ano, nós mencionamos o quê? A escala do tempo geológico. Exemplos dessas áreas rebaixadas de planície, nós destacaremos a planície central da América do Norte, que é chamada planície do rio Mississippi, lá. Você tem a planície de depressões da Amazônia, nessa imagem aqui, ó, a planície amazônica, fica grande parte do Brasil. A planície do Pantanal também nós vamos encontrar aqui no Brasil. E a depressão do Chaco, que é uma área que vai se localizar na Argentina, principalmente. Pelas características desse relevo, né, de planície,
um relevo plano, baixo, a maioria dessas áreas elas são formadas por rios navegáveis e aproveitamentos, né, para atividade agrícola. Ora, o relevo é plano, então você tem uma potencialidade para o desenvolvimento da agricultura, além de que os rios, por ser uma área plana, aí possibilita a navegação. Então você tem aqui dois ganhos fundamentais para o desenvolvimento econômico dessas áreas, tá? Tanto para a atividade agrícola, como também para a navegação dos rios, né? Dos grandes rios, principalmente. Falando do relevo do oeste, falamos sobre o relevo na parte central, agora do leste. No leste, predomina áreas de planaltos antigos. Lembre-se, as áreas mais elevadas do relevo terrestre são as áreas de montanhas. Abaixo das áreas de montanhas, nós vamos encontrar, né, de altitude elevada também, os planaltos. Tá? Os planaltos são mais rebaixados. Por que eles são mais rebaixados? Porque eles já foram, ao longo do tempo geológico, bastante desgastados pela erosão. Tá? Principalmente por vento e pela água das chuvas. Então, ao passo que decorre, né, milhões de anos, essas áreas de planalto vão sendo rebaixadas. Grande concentração populacional. Olha as características desses planaltos na porção leste da América. Principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, você vai ter uma grande concentração, né, da população. Apresenta uma elevada urbanização e também atividade industrialização. Nos planaltos, você vai encontrar importantes atividades econômicas ligadas à exploração de minerais metálicos, especialmente a exploração de ferro, né, do minério de ferro. Então aqui são algumas características que nós podemos destacar sobre o relevo do leste do continente americano. E aqui o perfil, pessoal. Vocês podem observar no livro de vocês, né, ou na imagem aqui do vídeo, o perfil topográfico da América do Norte e também o perfil topográfico da América do Sul. Se vocês observarem aqui, ó, na América do Norte, ó, Oceano Pacífico aqui, ó, no ponto A, o Oceano Atlântico aqui no ponto B. E aí você tem, ó, as montanhas rochosas, né, a área de relevo de montanhas, né, as áreas centrais formadas pela planície central, principalmente do rio Mississippi. E aqui, ó, você vai ter os planaltos. Perceba que os planaltos, ó, são mais rebaixados do que as áreas de montanhas. Na América do Sul você tem aqui, ó, A, B, aqui, ó, o A e o B. As áreas de Cordilheira dos Andes, ó, tá? Aqui são as áreas mais elevadas. Você vai ter as áreas de planícies e depressões mais ao centro. E aqui mais elevado, na porção mais a leste, as áreas de planaltos. Ok? E aí, para finalizar, outro ponto importante no quesito aspectos físicos é a hidrografia do continente americano. A hidrografia é o estudo das águas, né? Então, o continente americano ele é muito rico em rios. E esses rios, eles escoam em 4 vertentes principais. A do Ártico, mais aqui acima, ó, você tem a do Atlântico, nessa parte vermelha. Observe que eu coloquei nas cores aí para destacarem justamente, né, essas vertentes, ó, vermelho aqui, ó. A do Pacífico em lilás, ó, toda essa porção aqui, ó, em lilás, a vertente do Pacífico. E também a do Golfo do México, eu coloquei em preto, que é justamente nessa área aqui, ó, do Golfo do México. Mas aí, professor, o senhor está falando sobre vertente. O que significa uma vertente hidrográfica? É justamente a direção para onde os rios de uma bacia hidrográfica ela correm e desembocam, né, que vai diretamente para o oceano. Por isso que você tem aqui a vertente do Ártico, que é justamente os rios correm para o Ártico. Aqui correm para o Atlântico, aqui para o Pacífico e aqui desembocam no Golfo do México. Então essa direção ela está associada principalmente pela declividade, né, predominante do relevo. É importante analisar no estudo da hidrografia o seu aproveitamento, ou seja, principalmente nas águas dos rios. Para que servem as águas dos rios? De que maneira as sociedades utilizam em benefício essas águas, né? Tanto nas
4 vertentes, né, dos rios que compõem, né, que desembocam, os rios que compõem o continente americano. Então nós podemos destacar aqui, ó, 5 pontos principais. Por exemplo, as águas dos rios servem para a geração de energia elétrica. Aqui no Brasil, na localização entre Brasil e Paraguai, você tem a usina de Itaipu. Você tem as águas dos rios para um desenvolvimento, né, no potencial turístico, na importante atividade econômica, para a navegação, como nós tínhamos mencionado, principalmente dos rios de planície, para a irrigação de campos agrícolas, né, na agricultura, e, logicamente, para abastecer a população, né, nas suas águas, né, para que a população possa se beneficiar. Então, isso aqui são os principais aproveitamentos das águas dos rios. Nos livros de vocês tem mais características que vocês podem pesquisar sobre essas vertentes, mas a aula da gente ela encerra-se aqui, beleza? Fica com a atividade de vocês, pessoal. Grande abraço, 8º ano, boa semana a todos, turminha. A todos.